continuando, representando Deus com características humanas. Para cultuá-lo, usava e ainda usa de aparatos materiais que impressionam os sentidos físicos. Apesar de Jesus ter deixado bem claro que Deus, entre aspas, procura ser adorado em espírito e verdade. Então, essa colocação é que é fundamental que a gente entenda. Apesar de Jesus ter deixado bem claro que Deus, entre aspas, procura, entre aspas, ser adorado em espírito e verdade. As religiões, de forma geral, ainda se prendem às práticas exteriores, no que se refere à adoração. E a gente vai ver na sequência o que é que significa esse adorar, né? Esse desejo, entre aspas, de Deus querer que a gente o adore em espírito e verdade. Continua o texto. A vontade de Deus está expressa nas suas leis. E a expressão, o Pai procura ser adorado em espírito e verdade, ou, como se encontra em outras traduções, o Pai deseja. Entendemos da seguinte forma. E agora a gente vai compreender como é que no estudo da doutrina espírita esse texto foi magistralmente confeccionado e trazido para o nosso conhecimento, como estamos fazendo agora. Né? Ou seja, como é que nós vamos entender essa ser adorado em espírito e verdade. Então, o texto diz: pela lei de evolução criada por Deus, todos os espíritos, à medida em que forem evoluindo, irão compreendendo melhor a natureza do Criador e, naturalmente, irão se libertando dos aparatos materiais e sua relação com a divindade vai se tornando cada vez mais espiritual. A relação que a gente vai tendo com Deus, ela vai se tornando cada vez mais espiritual. Vamos abandonando a nossa condição de homens encarnados, na compreensão muito terra-terra que nós temos. E continua. A essência divina nada tem de material. E importa que aprendemos a adorá-lo em nossa essência, que também não é material. A nossa essência não é material. Nós, como espírito, não somos materiais. Importa adorá-lo no íntimo do nosso ser, ou seja, em espírito e verdade. Nós, como ser espiritual, temos que ter essa compreensão superior, nos evoluindo para uma compreensão maior da natureza divina. E aí, então, a gente vai ter essa compreensão do que, efetivamente, nós, como seres espirituais, e não como encarnados, na compreensão muito inferior que a gente tem. Mas, nessa projeção interior, na intimidade do ser, na adoração que nós fazemos ao Pai, nessa compreensão da sua natureza divina. Isso sim é o que Jesus queria se referir. Evidentemente que os homens não entendiam naquela época, porque não sabiam como era que interpretava essa adoração de espírito e verdade. Mas é por isso que Jesus prometeu, o Consolador prometido, a doutrina espírita, para que viesse abrir a nossa mente, para a gente ter uma compreensão melhor da natureza divina e entender o que é adorar em espírito e verdade. Podemos compreender que adorar a Deus em espírito e verdade é desenvolver em nós o sentimento e o desejo do bem, a essência do amor. À medida que a gente vai descortinando o amor verdadeiro, a gente, então, esse sentimento de desejo do bem vai se evidenciando com toda intensidade. Nos reconhecemos como espíritos imortais, em evolução, e que o objetivo primordial de nossa existência é trabalharmos essa evolução, que é tanto moral como intelectual. É também vendo no próximo, seja ele quem for, um espírito que, como nós, também está em busca do seu crescimento espiritual consciente
ou inconscientemente. Portanto, adorar a Deus em espírito e verdade é nos dedicarmos no dia a dia, sinceramente e humildemente, a essa conquista, buscando o autoconhecimento e nos melhorando naquilo que for necessário. Assim, estaremos cumprindo de forma cada vez mais consciente o nosso papel como filho de Deus. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Estamos chegando ao fim, portanto, do nosso estudo da noite de hoje. E que possamos voltar na próxima terça-feira, dando continuidade ao nosso estudo da lei de adoração.